Alô? Som aí? Som. Aê, vamos começar então. Perfeito. Cronômetro na tela. Pode colocar o cronômetro na tela. Enquanto eu vou conversando aqui, ó, vai começar o nosso bate-papo, vai entrar um cronômetro na tela aqui. Você vai poder conhecer... Bom, o pessoal conhece como Lobão. O Lobão. Vamos bater um papo com o Lobão aqui, ó. Assim que começar, você já me avisa aí, meu caro Renato. A hora que entrar o cronômetro... Aí, ó, começou o... Então nós estamos ao vivo já. Mas o podcast oficialmente não começou, tá, pessoal? Calma. Então, a gente está ao vivo aqui na feira feira de imóveis e também decoração de Curitiba, conversando com convidados realmente especiais da feira, os expositores, enfim. E é claro que tem muita gente que compõe toda essa estrutura já há muitos anos. Um desses caras está aqui do meu lado, Lobão, Zé Luiz, né? Zé Luiz, radialista, assim como eu. Aliás, só para você se sentir mal agora, viu? Fazendo o convidado se sentir mal no começo já. Mas eu ouvi esse cara quando tinha meus 13, 14 anos e estava pensando em querer trabalhar no rádio. E aí, quando eu consegui ir para o rádio, lá estava ele. Comecei a trabalhar no rádio com o cara que eu escutava. Sensacional. Meu caro Lobão, seja muito bem-vindo. Olá, prazer. Prazer é todo meu. Aliás, é uma novidade para mim. Nunca tinha participado de um podcast já. Enfim, várias entrevistas, várias situações nesse sentido, mas o podcast é a primeira vez. Pois é, veja bem. A gente vem dessa mesma raiz que é o rádio, né? O rádio hoje, hoje o áudio é sob demanda, né? Exatamente. Hoje as pessoas, é como rede social. Você vai passando para cima e assiste aquilo que te interessa. E no áudio é a mesma coisa. O rádio, inclusive, o público do rádio está sofrendo essa dificuldade de se renovar. A gente percebe isso, né? É um veículo muito importante, de muito valor. Tem um valor histórico o rádio e também tem se modernizado na medida do possível. A gente tem vários exemplos fantásticos de emissoras que estão conseguindo fazer isso. Mas ainda assim, é um desafio para as emissoras. Esse momento que a gente vive, você percebe que é único para o rádio? É um momento muito difícil, eles estão realmente precisando se renovar, porque nos anos 80 e 90 eles chegavam primeiro, com a notícia, com a informação e com a música nova. Eu já vi diretor de rádio ir a Londres comprar o disco novo do U2 para tocar o Homem em 1991, então, por exemplo. A gente é a prova de que a gente é do mesmo tempo. Entendeu? E as coisas aconteciam dessa forma, né? Eram bem mais difíceis, era na manivela mesmo. Bom, você teve passagem por várias rádios, especialmente de Curitiba. Eu comentei do meu início, né, que se confundiu, porque a gente foi trabalhar depois. Quando eu comecei, a primeira rádio FM que eu trabalhei em algumas AMs, né? A AM era a universidade do rádio que a gente falava. Mas quando eu fui participar da minha primeira FM, que foi a Rádio Antena Sul, lá em Castro, chegando lá, a gente começou juntos na rádio, no mesmo. Aí o que acontece? Eu estava trabalhando com o cara que fazia o programa romântico, que eu também ouvia, porque eu sou de Campo Largo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Pega bem. E aí, caramba, esse cara eu escutava na Clube. Na Clube. Como era o nome do Love Line? Não. Era Night Club. E Namoro no Rádio também. Só que o Love Line você levou daí para essa emissora que nós estávamos trabalhando juntos. Levei Exatamente. Levei pra lá. Aí que eu confundi. Daí ficou Love Line, aí depois tinha um programa clássico lá que era o Love Touch. Mas Love Touch também, esse mesmo nome, você apresentou aqui em Curitiba? Também. Em vários lugares. Me conte como é que foi a sua entrada no rádio, como é que foi esse cruzamento? Você se cruzou com o rádio quando? Como? A entrada se deu pela dificuldade. Eu acabei me tornando menino de rua em 91. 91 e tinha um concurso, né? Eu preciso... Como é que você foi... Como é que acabou nessa situação? Não, foi muito engraçado até, eu digo. Pai morreu, mãe morreu e os irmãos já não queriam dar... Enfim, cuidar. Teve um drama familiar ainda. Drama familiar, mas passou, tá tudo certo. E a Caiobá fez locutor por um dia, virei amigo do... Eu lembro desse negócio. E acabou que eu entrei através disso. Como é que era o locutor por um dia? Você se lembra do dia que você foi lá? Como é que foi? Era com o Fernando Augusto, de madrugada. E aí você apresentava o programa junto com o comunicador. E aí acabei tendo uma paixão por isso. Depois trabalhei na Rádio Ratinho, que era a Rádio Eldorado, depois Rádio Capital, Difusora. E aí parti para o interior para fazer locução mesmo, né? Que daí eu fiz Taió, do lado de Rio do Sul. Depois Lages, aí vim para Curitiba novamente, já em 94, já renovado, com um pouco mais de experiência, e aí fiz a Clube.
E depois disso rodei o mundo. Fiz Atlântida, Porto Alegre, Menina, Blumenau. O que eu percebo nas rádios de Curitiba? Eu nunca trabalhei nas rádios de Curitiba, foi sempre em outras rádios, nos Campos Gerais, a gente teve passagens, a Rádio Alternativa foi a rádio que eu mais trabalhei. Tive uma passagem importante também, bem significativa pela Rádio Mundi, foram 4 anos lá. Eu trabalhei lá também, sensacional, especial. Sensacional, a visão, né, do Santo, do Marcelo, é uma coisa única. São especiais. Aprendi demais, influenciaram muito o meu trabalho. Esse podcast que você está vendo aqui é uma influência direta também dos dois. Eles prezam muito pela qualidade. E qualidade é fundamental. Você sabe muito bem disso. Você viu a nossa montagem aqui dos estúdios? Perfeito. Você viu? É o podcast com cara de rádio. A gente queria um podcast com cara de... E pronto, a gente conseguiu. Que é o podcast RMix Rádio Podcast. Mas aqui em Curitiba, o que eu percebo? Existe um rodízio muito grande dos locutores nas rádios. Houve um tempo, por exemplo, que eu escutava um locutor de manhã falando numa rádio e aquele mesmo locutor apresentando um outro programa à tarde em outra rádio. Ainda acontece isso ou não? Até vou polemizar um pouquinho. É a grana, né? A grana é muito, muito pequena para esse tipo de trabalho. O pessoal pensa que radialista ganha. Radialista ganha muito, meu caro. Não ganha. Você precisa fazer muita coisa. Ixi, entendeu? Precisa fazer muita coisa para sobreviver. É a publicidade que acaba sendo a saída do radialista, não é isso? Apresentar show, se tornar DJ, eu já fiz tudo isso. Trabalhar com a publicidade de maneira muito direta, inclusive. Muito direta. Num evento grande como esse. Isso é muito legal. Compartilhar nossa experiência num evento como esse é fundamental. Bom, mas dos programas que você apresentou, existe aquele que marcou a sua vida? Por exemplo, o meu é o Love Touch, da Antena Sul. Rapaz, eu fui dar uma palestra esses dias lá em Castro, tive o privilégio, lá no Senac, lá, e impressionante a memória que isso gerou. Esses programas românticos, em especial, que você apresentava aqui em Curitiba, geram memórias incríveis. Tem gente que lembra até hoje desses programas. Eu tenho um especial, sim, 1994, Namoro no Rádio, na Clube. Eu recebia, na época, cerca de 30 cartas por dia. Na época o pessoal deixava carta na rádio, coisa da carta. Então, eu recebia carta do estado todo e até de algumas partes de São Paulo. E vinha carta de dentro do presídio. E nós, a rádio, né? Na época era o Celso Ribeiro, que era o coordenador, foi dado o casamento completo para um casal, para 2 pessoas se conhecessem na época. E aí foi, viagem, casamento, a decoração da igreja, isso tudo marcou muito. E era muito intenso esse programa, né? Então era o programa das 8 às 10 e das 10 à meia-noite era Night Club. Isso era na Clube, em 1994. E esse programa era 2º lugar em audiência em Curitiba. Perdia só para Caiobá. E no sábado éramos 1º. Mas nessa época de ouro do rádio, a gente pode chamar disso nacionalmente, aqui em Curitiba também, na região metropolitana, que Curitiba foi o que me influenciou sempre, apesar de não ter atuado. Aliás, sabia que eu fiz teste em algumas rádios de Curitiba? Eu lembro até hoje. Rapaz, você se lembra da Alternativa FM? 106,5 Alternativa, a única que toca 1 hora de música direto, toda hora, e tem mais música. Foi sensacional. Eu gostava muito de rock, a Alternativa única era a Rádio Rock, né? Rádio Rock. E aí eu lembro que um dia eu fui na Rádio Alternativa, e quem estava na Rádio Alternativa era a locutora Elisa Lima. Depois, assim como você na Rádio Alternativa, eu trabalhei com ela, né? Tive o privilégio de trabalhar com ela na Mundi também. Mas curioso isso, né? Muito curioso. Pessoas que eu encontrei no início que ajudaram a despertar esse desejo, essa vontade de trabalhar no rádio, a gente se cruzar e ter o privilégio de trabalhar junto. Isso foi muito legal. E reencontrar 30 anos depois. É muito tempo, hein? O cara que começou, que marcou o meu início no Rádio FM, cara, sensacional. Não, o prazer é todo meu. E o melhor ainda é ver a tua evolução, né, com relação a esse trabalho que muita gente está tentando fazer e está muito difícil. Primeiro pelo preço, né? Para você montar um podcast não é barato. As pessoas chegam e vou montar um podcast. Mas é pesado. Qualquer microfone bom é R$ 3.500, só para começar a brincadeira. Você vai ter que ter uns 6 ou 7. Olha a qualidade do som aqui. Não, isso aqui a voz nossa, de nós radialistas, não é bonita, não. O microfone é que deixa a nossa voz bonita. Realmente. Mais ou menos isso. Então, custa caro, exige muita disciplina, muita força de vontade e profissionais qualificados para que a coisa vá para frente. Então, se você quer, meu amigo, você vai ter que lutar bastante. Não, isso sem dúvida nenhuma. Olha, em Curitiba aqui, você já trabalhou com quem você já trabalhou com Curitiba? Muita gente, né? Assim que você... É importante. Porque o podcast,
Zé Luiz, enfim, o Lobão agora. Prefere Lobão? Pode ser. Agora pode é o nome ser. do momento Lobão. Aí você não precisa me chamar de Reginaldo Batista Severino também. Você viu? Fica só Regis Moreno, que o locutor ele nunca usa o nome dele, não é isso? Lobão. Beleza, ótimo. Ô Lobão, com quem você já trabalhou assim, aqui em Curitiba, os grandes nomes da comunicação? Isso tudo marca a história da gente, né? Eu trabalhei com o meu grande professor, os meus professores, né, eu digo. O Fernando Augusto, que foi o locutor que me ensinou inglês, português, na época necessitava muito de inglês, muito. Você tinha uma lista de música para falar, né? Você pegava ali um Pet Shop Boys, I Orderly Normally Do This Kind of Thing. Nossa. Era complicado. Tinha que treinar antes, Era né? complicado. Caramba, e eu conheço locutores que reprovaram porque não conseguiram pronunciar de forma correta. O teste na rádio, ele se dava para ver como é que era o seu inglês. Exatamente. Porque a música... Tinha lá Rockwell, Knife, exatamente. faca. E a maioria, quando falava que Knife, era Knife o nome da música. E outra coisa, falar de maneira muito dinâmica. Exato. Porque o que acontece? Você via os locutores na rádio, o grande presente que a rádio te dava, agora tem 1 hora de música direto, sem parar, tal, toda hora. Enfim. E aí, o locutor, no final... ele acabava trazendo, como a gente fala no popular, no rádio, desanunciando, né? É um termo que a gente usava. Desanunciando as músicas. Não existe a palavra desanunciar. Exatamente. Mas a gente usava esse termo porque era no final, você tinha aquela lista toda e você citava cada música que havia tocado de maneira muito rápida, dinâmica, daqui a pouco tem mais intervalo. Entendeu? E naquela época tinha uma emissora que eu trabalhei em Porto Alegre, Chapecó, que é Rede Atlântida, que você precisava falar muito rápido. Muito rápido. E hoje voltou isso em algumas emissoras. E quem não está fazendo uma coisa mais dinâmica, mais alto astral, está ficando para trás. Então a Atlântida já fazia isso em 1996. Então era bem rápida a locução. Falava para o estado todo, né? Era uma rede de rádios, então foi muito interessante, muito importante para mim também, pro aprendizado, né? E o que motivou você a ir para o rádio? Você já falou lá atrás, né? Mas vou compartilhar o que me motivou a ir para o rádio. Eu gostava muito de música e quem tocava música era a FM. Hoje a FM ela tem mais informação, hoje nem existe mais a AM, antigamente a AM era informação, a FM era música, mas a música... Então eu tinha um desejo muito grande assim, caramba, não é possível ter que ficar esperando aí o Zé Luiz, ele tocar a música que eu gosto. E as pessoas esperavam você tocar a música, gravavam na fita cassete, não é isso? Eu fiz muito isso. Rapaz, ligue, peça e ouça, essas coisas todas, né? Então isso, a sensação de poder que isso passa, caramba, eu poder escolher a playlist de quem está ouvindo em casa numa rádio. Então isso me fascinava. E isso foi um combustível que eu gostava muito de Guns N' Roses na época, eu lembro até hoje. Guns N' Roses eu gostava demais. E só tocavam os hits do Guns N' Roses, as melhores. Obviamente que o rádio é assim, né? E eu ficava indignado, caramba, por que não toca aquela outra tal? E a gente percebe que, depois que você vai para o rádio, você percebe muda que tudo. É aquilo mesmo. É aquilo mesmo. Mas eu comecei com aquela coisa do RPM, Legião Urbana, e isso tocava, inclusive, nas danceterias. E aí eu fui me apaixonando também, né? E falei, quem sabe um dia eu não esteja junto com eles, né? E deu certo. Bom, a sua passagem pelo rádio, ela já finalizou? Você ainda tem novos projetos? Como é que está hoje a sua vida, hein, Lobão? O que está acontecendo é o seguinte, eu vou fazer, esse ano ainda, está pintando aí uma oportunidade para fazer 20 dias para matar a saudade aqui em Curitiba, uma rádio Curitiba, né? Então, para fazer umas férias mesmo, né? Devido ao tempo também, eu tô num trabalho muito intenso, o trabalho que eu faço, vídeo, áudio e imagem para o Brasil todo, né? Para uma grande empresa. Então, o meu tempo realmente ele é bem curto. Mas eu vou fazer para matar a saudade, porque eu tenho muitas saudades, né? Então foi um tempo muito legal, proximidade com o ouvinte. Mas a audiência do rádio não é mais a mesma, né? Não. Mudou, né? Não é verdade. Eu sei que tem gente que às vezes se dói da gente falar isso, mas mudou, de fato mudou. Infelizmente, baixou muito, né? Porque, por exemplo, por que os programas românticos que eu tive o privilégio de apresentar, ouvir você apresentando, por que eles eram o grande destaque numa cidade como a nossa, né? Porque justamente esses programas românticos eram o Facebook da época. O Facebook já está desatualizado, já tem gente deixando para trás o Facebook, né? Era o Instagram da época, era o único jeito de você mandar um recado para alguém muitas vezes. Exatamente. Né? E por carta enviada para a rádio. Para você chegar no coração da outra pessoa. Eu costumo dizer que na época, nos anos 90, nós éramos o Facebook, a gente era o Instagram, que ainda não existia. Então o rádio era tudo isso. Era um grande ponto. Então todo mundo convergia. Então as memórias dessa geração que você comunicou, que eu comuniquei,
até hoje estão aí. Mas pode ver que essa nova geração é uma outra pegada, é rede social. E é ali que tudo acontece. Ao extremo. Com relação à música, filme, é tudo, né? Então é isso, né? Mas quem está no dinâmico, fazendo uma coisa mais alto astral, ainda está conseguindo ter algum prestígio. Mas se você ficou nos anos 80, amigo... Não dá. As coisas mudaram, a tecnologia veio e resistir à tecnologia é o segredo do fracasso. Exatamente. Você precisa se entregar a ela, você precisa realmente usufruir. Porque hoje você não depende de uma rádio para você ser um bom comunicador. Se você é um bom comunicador, tem muita gente na rede social fazendo podcast, a gente sabe. Mas existe uma diferença. Sempre existiu. Nós estamos aqui com vários comerciantes. Quem está no comércio sabe, né? Nessa feira de imóveis. Existe a empresa e existe a empresa, né? Ou seja, você se diferenciar por aquilo que você faz, ainda que existam muitas opções, se você tem que explorar sua marca única. Eu acho que esse é o canal, entendeu? Esse é o grande lance, esse é o grande ponto. Muito bem. Então, tá matando também um pouquinho de saudade de microfone, sempre é bom, hein? Muito, né? Poxa, e a qualidade desse Electro Voice é uma brincadeira, né? Você tem que pegar um desse aí, rapaz. Isso é sensacional. Eu tava com o Rode também, que é um australiano, né? A nossa proposta foi o seguinte, eu queria um podcast, porque todo mundo faz podcast com isso aqui, com o Shure. O Shure é sensacional, ele tanto para a voz masculina e feminina, ele que se corrige, ele é o que mais se adapta a todas as vozes, né? Enfim, é sensacional. Mas para a gente que gosta daquela comunicação, que a gente tem aquela comunicação quente e tudo mais, né? Aquela potência de voz, aí esses microfones, o Electro Voice, o Rode, são sensacionais. Maravilhosos, viu? Muito bem, olha, quero falar que foi um privilégio poder contar nessa sua participação rápida conosco aqui na Feira de Imóveis, está trabalhando com você aqui hoje, ver que também você evoluiu muito profissionalmente, falar, você vai lá para a Feira de Imóveis, vai ter todo o suporte do Lobão, de repente chegou o Lobão aqui no podcast, olha, parece que está precisando de um cabo assim, assado, tá aqui o cabo, e tem esse outro cabo. Beleza, aí você que perguntou, né? Te conheço. Eu vi o nome, crachá e tal. Pensei, puxa vida, 30 anos depois. 30 anos, é impressionante. Nós nos encontramos num podcast. Pois é. A vida ela não dá voltas, ela dá voltinhas. Muito legal. Ficou quanto tempo lá? A sua passagem foram alguns meses, porque você passou por muitas rádios, né? 5, 6 mais de 30. Exatamente. Mais de 30. É que a carência por locutores era muito grande. Era. Nessa rádio que a gente foi trabalhar lá, Antena Sul, inclusive eu estou lá em Castro até hoje, casei, estou lá. Nessa rádio, eu lembro que na época, você e eu somos resultados porque não existiam locutores na cidade. Não. Então, olha onde é que eu achei a minha oferta de emprego. Você não acredita? Na Gazeta do Povo, nos classificados da Gazeta do Povo tinha lá, precisa-se de locutor de... Quando que uma rádio... Pensei, nossa, vou tentar, né? E olha, uma grande rádio, um estúdio na época muito moderno, e acabei ficando lá por muitos anos, fui muito feliz na Antena Sul. Mas é legal a gente poder trazer essa nostalgia aqui, né? Porque as coisas estão mudando, e que bom que a gente está mudando junto. Que bom, precisamos mudar, se adaptar para sobreviver. Pessoal, venha para a Feira de Eventos, aproveitar, aqui no Centro de Eventos Positivo, venha para a Feira de Móveis e Decoração. Vou deixar você fazer o convite agora ao estilo José Luiz, ao estilo Lobão, por favor. Trilha sonora para esse convite todo especial. Foca aí no Lobão, vai lá, atenção. Vamos lá, gente, olha, Feira de Móveis e Decoração, até 10 da noite, até domingo, começa às 2 da tarde, aqui no Parque Barigui, Expo Renault Barigui. Então vale a pena conferir. É a maior variedade de móveis do planeta. Aqui é sensacional. Sob medida, inclusive, para quem quer, né? Uma praça de alimentação fantástica e muitos produtos de alto nível. Então vale a pena conferir. E aqueles que cabem no bolso. Exatamente. E já aproveita, vem conhecer a gente, aí vem ser entrevistado também aqui no nosso podcast. É um espaço todo especial também para os nossos visitantes. Obrigado, meu caro Obrigadão. Lobão. Valeu demais. Prazer foi meu. 30 anos depois, está aí esse encontro do rádio. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Siga o canal. A gente vem com mais live daqui a pouquinho.